Vamos ouvir a palavra de Deus agora. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. Deus tem uma palavra especial aí para você, para sua família. E parece que eu falei para a Paulinha cantar os louvor aqui, mas não, né? Os louvor tudo dentro da palavra. Depois vocês vão entender. Deus, Ele confirma, irmãos. Ele confirma, né, aquilo que Ele traz no nosso coração. A Paulinha que trouxe, principalmente esse último louvor, rompendo em fé. E é o que nós vamos ministrar aqui nesta manhã. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante. Se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em ocasião oportuna, Ele exaltará vocês. Deixe com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se de que os outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Depois que vocês estiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda a graça lhe dará, por meio de Cristo, a sua glória eterna. Força. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e colocar no lugar firme, e os fará mais fortes do que nunca. A Ele todo o poder sobre todas as coisas, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos aí, fale com o Senhor, peça ao Senhor falar o teu coração nesta manhã. Eu creio que Ele vai falar no teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua presença, Senhor, nesta manhã. Gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui neste altar para ministrar a palavra. Deus, é uma honra, Senhor, ser instrumento do Senhor. Muito obrigado. E que o Senhor usa-me, Senhor, nesta manhã com palavra de conhecimento e sabedoria. E que Teu Espírito Santo venha trabalhar nos corações nesta manhã. Venha, Senhor, ao encontro, Senhor, de cada necessidade. Venha, Senhor, em nome de Jesus, tratar no coração de cada um. Esse que tem buscado uma resposta, esse que tem estado triste, desanimado, traga novo ânimo agora através da palavra. Que essa palavra seja renovadora, transformadora. Usa-me, Senhor, com palavra de conhecimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui na presença do Senhor, e eu sei que Deus tem uma palavra. Deixa eu tirar o óculos, Paulinha, peraí. Paulinha está tirando foto. Cara de sono, de manhã a gente tem cara de sono, né? A gente é meio lento de manhã, assim, né? E Deus, Ele tem cuidado de nós a cada dia, e Ele tem uma palavra especial para você nesta manhã. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis, e nós sabemos, né, que seria assim, que viriam tempos difíceis, né? Jesus mesmo falou sobre isso. Nós sabíamos que seriam dias, por isso que lá em Mateus ele fala, né, que é para nós entregarmos a Ele, confiarmos nele, buscarmos primeiramente o seu reino, confiarmos nele, e não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque cada dia o seu mal, né? Então, Ele mesmo diz que, deixa chegar o dia mal, aí vocês vão resolver o dia mal. Quando chegar, não precisa ficar preocupado com o dia mal que nem chegou ainda, né? Deixa o dia mal chegar, se preocupa com hoje. O dia mal vai chegar, mas deixa para você se preocupar quando o dia mal chegar, né? Então nós temos que entender isso, que nós vamos passar por dias maus, nós vamos passar por momentos difíceis. A nossa família vai ter momentos que vai passar momentos difíceis. Hoje é um culto de celebração da família, né, onde nós louvamos a Deus pela nossa família, nós louvamos ao Senhor junto com a nossa família. É um culto de alegria, um culto de celebração. Então nós temos que saber isso, que a nossa família vai passar também por momentos difíceis, né? Vai passar por momentos tribulosos, nosso lar vai passar por momentos assim, mas nós vamos ter dias gloriosos também, nós vamos ter dias de vitória, nós vamos ter experiências com o Senhor, nós vamos ter livramento do Senhor a cada dia, e nós temos que ficar firmes na presença do Senhor. Nós temos que nos colocar diante dEle, né? Como servos dEle, como confiantes que somos nele. A nossa fé, a nossa esperança está no Senhor.
E nós temos que acreditar. E nós meditamos aqui nesse texto, né, de 1 Pedro. E o que observamos, né, algumas coisas que nós observamos aí nesse texto. Primeira coisa, ele fala: se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão do Senhor. Ele fala de humilhar-se diante da mão poderosa do Senhor. O que representa isso na nossa vida como cristão? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos entender? Que nós temos que nos humilhar diante da mão poderosa santa do Senhor. Humilhar-se, o pastor sempre fala aqui sobre a palavra humilhar, significa dependência de Deus. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, aqui fala diante da mão poderosa dele. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. E quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós estamos dizendo ao Senhor que nós somos dependentes dele. Que ele que toma conta da nossa vida. Que é ele que dirige a nossa família. Que é ele que dirige a nossa casa. Que é ele que dirige as nossas vidas, os nossos corações. É Deus que faz isso. Quando a gente vai diante do Senhor e nos humilhamos diante dele e fala: Senhor, eu não posso. Senhor, eu estou passando esse momento difícil. Senhor, eu estou com uma situação difícil na minha família, na minha casa. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu me humilho diante do Senhor, porque eu não sou nada diante do Senhor. Eu não sou nada diante da tua mão poderosa, porque o Senhor é um Deus poderoso e grande, que está acima de todas as coisas, um Deus que tem um controle de tudo. É isso que é se humilhar diante da mão poderosa do Senhor. Nós não devemos nos humilhar diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos nossos inimigos. Nós não podemos nos humilhar diante deles. Nós não podemos nos afrouxar diante do problema e nos ajoelharmos diante do problema. Nós temos que ser forte diante do problema, levantarmos a nossa cabeça diante da situação, mas nos humilharmos diante de Deus, chorarmos diante dele, talvez não chorarmos diante às vezes da nossa situação, mas ir na presença dele, porque muitas vezes nós temos que ser fortes em situações, nós temos que mostrar fortes, e nós precisamos ser assim diante da situação, diante do problema, diante da situação nós temos que nos mostrar fortes, sim. Lá, se eu não me engano, em Provérbios, né, que fala que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós não podemos nos mostrar fracos, né, diante da situação. Nós temos que ser fortes diante do problema. Ah, meus queridos, mas diante de Deus, nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos quebrantar. Nós temos que dizer: Senhor, eu sou fraco sim, mas eu sou fraco diante do Senhor Todo-Poderoso, porque eu sei que o Senhor é forte através de mim, o Senhor é poderoso através da minha vida. É assim que nós temos que fazer, nos humilhar diante do Senhor, diante da mão poderosa e santa do Senhor. É diante desta mão poderosa que nós temos que nos humilhar. Se tiver que chorar, chorar na presença dEle. Se tiver que orar, nós temos que orar, buscar a presença dEle. Nos humilharmos diante da mão poderosa, santa dEle. É assim que nós temos que ter essa atitude, que nós temos que ter como cristãos. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. A situação não. Nós sim nos abalamos, ficamos tristes, mas diante da situação nós não podemos ficar de cabeça baixa. Diante da situação nós não podemos mostrar fraqueza. Diante do inimigo, o diabo, nosso adversário, nós não podemos mostrar fraqueza diante dele. Nós não podemos mostrar medo do diabo. Nós temos que estufar o peito diante dele. Nós temos que levantar a cabeça diante do inimigo. Nós temos que mostrar superioridade diante dele. Mas diante de Deus nós temos que nos humilhar. Nós temos que limpar, sim, diante dele. E mostrar as nossas fraquezas, sim, para Deus. Nós temos que mostrar as nossas fraquezas para o Senhor. Nós temos que falar como nós somos fracos, muitas vezes, em alguma situação. Senhor, eu estou me deixando levar, às vezes, pelas minhas fraquezas. Às vezes eu me sinto fraco diante desse problema que eu estou passando, Deus. Eu estou querendo ser forte diante do problema, mas eu estou fraco. O Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe da minha dificuldade, como eu estou me sentindo. Como eu estou me sentindo fraco diante dessa situação.
O Senhor que vai me fortalecer, a alegria do Senhor que me dá força. E é assim que nós temos que tomar essa atitude. Nos humilharmos diante da mão poderosa do Senhor. Nós temos, mostrando assim, que nós dependemos totalmente dEle. Que a nossa dependência é nele. Que nós esperamos nele quando nós fazemos isso. Quando nós nos refugiamos a Ele, uma situação, nós estamos dizendo isso, que nós dependemos dele para resolver o nosso problema. Aí, o versículo 7 fala: deixe com ele todas as suas preocupações e ansiedade, pois ele está sempre cuidando de vocês. Você é ansioso? Ansiosa? Perde o sono? Perde o sono com as situações, com as coisas que vão acontecer? É natural nós sermos ansiosos. É natural nós termos ansiedade. Até mesmo para as coisas boas, né? A noiva que vai se preparar para o casamento, por exemplo. Meu Deus, né? Quanta ansiedade. Eu lembro que eu tinha sonho todo dia, quando eu estava preparando para casar. E eu sonhava que eu ia casar com um vestido, era o vermelho o vestido. Não sei se é porque eu gosto tanto de vermelho assim. Até o vestido. Sonhei que eu ia casar. Outra vez eu sonhei que era preto o vestido, que dava tudo errado no casamento. É normal. Aí a gente, aquelas muito espiritual, né? Aí fala assim, nossa, o diabo está se levantando. Não é o diabo não, gente. Há muita preocupação na cabeça. Né? Tem coisas que é o diabo, mas nem sempre, né? E às vezes a ansiedade demais nos faz isso. Faz ter sonhos demais, né? Preocupação demais da vida. E a gente fica preocupado se vai dar tudo certo, se não vai. Aí tem um conta para pagar amanhã. É natural a gente ficar ansioso. Mas a ansiedade excessiva, sabe o que é a ansiedade excessiva? É uma afronta, meus queridos, contra Deus. A ansiedade excessiva é afronta contra Deus. É verdade. Quando você é muito ansioso demais, quando a sua preocupação é muito excessiva, você está afrontando o seu Deus. Porque você está dizendo para Deus que você não confia nele. Você está dizendo para Deus que você não espera nele. Olha só, é triste para Deus olhar para um servo dele, um filho dele, e olhar e falar assim, por que ele não confia em mim? Por que ela não espera em mim? Por que ele está assim? Por que ele está desesperado desse jeito? Por que essa família está assim? Não confia em mim? É triste, irmão. Sabe aquela pessoa que você fala para ela assim, ela fala para você assim, olha, você precisa fazer algo para mim, tá bom? Eu confio que você vai fazer isso, nos dá alguma tarefa para fazer, e aí a pessoa toda hora fica te ligando, você já fez? Viu, você já realizou? Eu preciso que você faça, é amanhã, tá bom? Aí a pessoa toda hora fica te mandando mensagem, toda hora fica te ligando para ver se você fez, sabe aquele patrão que faz isso às vezes? Toda hora fica lá mandando mensagem se você realizou, aí você fala assim, poxa, eu vou fazer. Será que ele não confia em mim? Não é chato isso? Não é chato? Alguém ficar te cobrando de algo que você sabe que você tem que fazer, e aí você fica lá, e a pessoa te ligando toda hora, e falando para você toda hora, aquilo que você tem que realizar. Aí você fala assim, nossa, a pessoa não confia em mim, eu vou fazer. Agora se coloca no lugar de Deus, é a mesma coisa, quando a gente pega e não confia, porque a ansiedade é demais. Deus, eu falei com o Senhor, mas eu não sei se o Senhor vai resolver. Você lembra, Senhor, que eu estou falando com o Senhor? Eu preciso, Senhor, eu preciso daquela conta. E fica falando a mesma coisa para Deus. E fica, às vezes, com excessivo para sua esposa, para o esposo. E fica falando para os filhos toda hora a mesma coisa. Deus já está, mas Ele não confia em mim. Eu vou fazer, eu vou realizar. É só Ele confiar. Então, a ansiedade excessiva, ela atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que lançar a ansiedade para o Senhor. Nós temos que lançar toda a ansiedade a Deus. Nós temos que confiar mais nele. Não podemos ter essa ansiedade excessiva. Preocupação é normal. Todos temos. Né? Preocupação diária da vida, das contas, que nós temos tantas para pagar. É normal, é natural. Mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que esperar nele. Mas você sabe que isso é com o tempo que nós vamos adquirindo a cada dia, com a nossa confiança, com a nossa fé,
com as experiências com Deus, nós vamos aprendendo a depender dEle, dependendo a esperar nele. Você sabe que é por isso que muitas vezes nós passamos algumas situações na nossa vida, na nossa família, porque Deus está permitindo a gente ter experiências com Ele, porque Ele dá o livramento, Ele dá o suprimento, Ele abençoa, e aí nós vamos entendendo que Ele está no controle de tudo. Então por isso que muitas vezes passamos algumas situações que Deus permite, porque aí nós vamos entender que todo problema que virá um dia, nós vamos saber que Deus vai estar conosco, vai nos livrar, que vai nos dar força. E ele fala, né, no versículo 8, estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Estar alerta e vigilante. Se tem uma coisa que nós temos que guardar, meus queridos, é a nossa fé. Nós temos que guardar a nossa fé. Em Apocalipse 3:11 diz, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse guardar o que tens, não é guardar o seu carro, não é guardar a sua casa também. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser prudentes, né? Temos que ter a segurança normal. Mas ali naquele versículo não está dizendo disso, de coisas materiais. Por isso também que na palavra diz que nós não temos que juntar tesouros aqui na terra. Porque por mais que nós guardamos, por exemplo, o nosso carro, a nossa casa, eles vão perecer. Eles são corruptíveis. O carro, uma hora que era zero, depois de anos de uso, ele não será mais. Ele, né? E tem gente que quer que o carro dure para sempre, né? Quando o carro está lá, não dá muita manutenção, dá problema, ele já fica chateado, já acha que perdeu. Ei, o carro, né? É um carro. Se nós nos desgastamos, tem gente que não quer envelhecer, não. Tem gente que não quer ficar velho, não. O pastor Cid já está preocupado lá, claro, né? Minhas ruguinhas, brincando, né? Ele não se preocupa com isso. E muitas vezes nós não queremos nos envelhecer. Nós não queremos ficar velhos, mas nós vamos ficar. Né? O pastor estava falando sobre isso. Falei, nós vamos envelhecer, não tem jeito. Uma hora a gente vai partir, uma hora a gente vai morrer. É normal. Então nós temos que guardar, meus queridos, o quê? A nossa fé. Guardar aquilo que está dentro de nós. Guardar os princípios da palavra de Deus. É isso que nós temos que guardar. É isso que nós precisamos guardar, a nossa fé. O diabo, ele quer roubar a sua fé. Ele quer roubar a sua alegria. Ele quer roubar a sua intimidade com Deus. É isso que ele quer roubar. Porque ele sabe que se rouba isso, nós vamos perder tudo. Nós vamos perder a nossa coroa. E quando fala de coroa ali, está falando de recompensa. A coroa é uma recompensa de tudo que passamos e vencemos. Então, o diabo sabe que através da sua fé, através da minha fé, nós vamos vencer a cada adversidade do dia a dia, nós vamos enfrentar tudo que tiver que enfrentar, e um dia nós vamos receber a coroa da vitória, a coroa da recompensa. Ele sabe disso. Então ele quer roubar isso para que você perca isso, para que você perca a sua coroa, para que você perca a sua recompensa. Então nós não podemos perder a fé. Paulo, quando ele estava no final já, né, da sua vida, do seu ministério, ele fala, né, que ele guardou a fé, né? Ele fala lá, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos ver lá em 2 Timóteo 4:7, para vocês entenderem mais aqui o que Paulo fala, ó. Segunda Timóteo 4:7. Deixa eu ler aqui nessa tradução, aqui que está melhor. Nós temos que guardar a fé. A fé é o que nós devemos guardar.
E depois nós vamos falar como que nós precisamos ganhar esta fé. Como nós vamos ganhar a fé? Como que nós vamos exercitar esta fé? Aleluia. Glória a Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tá vendo? Que Paulo fala no final, já do seu ministério, já indo, né, no final da vida. Ele combati o bom combate, quer dizer, nós vamos ter combates para enfrentar. Nós vamos ter batalhas para enfrentar. Eu combati o bom combate. Eu enfrentei. Eu guardei a carreira, o meu ministério, o meu chamado. Guardei o que Deus tinha para a minha vida. E guardei a fé. Quer dizer, ele terminou a carreira dele, né? Terminou o ministério dele, o que ele tinha para fazer. E ele guardou a fé. Nós temos que guardar a fé. É algo que nós precisamos guardar, é a nossa fé. O inimigo tem tentado tirar a fé. O inimigo tem tentado roubar a sua fé. Nós temos que guardar. Ficar firme, confiar no Senhor, versículo 9. Ficar firme. Confiar no Senhor. Não seja inconstante. Não seja inconstante, seja firme em qualquer situação. Seja firme no momento difícil, seja firme no momento alegre. Porque tem pessoas que se perdem nas bênçãos. Ele se afasta de Deus nas bênçãos. Ele se afasta do Senhor no momento bom. Quando Deus dá as bênçãos para ele. Tem que estar firme, irmão, com Deus em todo o tempo. Tem que estar firme no pouco, tem que estar firme no muito. Tem que confiar no Senhor em todo o tempo. Ficar firme. Não nos preocuparmos com o sofrimento. Não, muitas vezes nós não nos preocupamos com o sofrimento alheio. Olha só que situação. Nós nos preocupamos tanto com nosso problema. E aí ele fala aqui, né, no versículo. Ó, no final aí, no versículo 10. Não. No versículo 9. Fiquem firmes, confiem no Senhor. Lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A Elaine falou aqui na quinta-feira sobre, né, os amigos que levaram ali aquele paralítico para ser curado. Você vê que mais importante naquele texto são os amigos. Não é nem tanta cura, o milagre foi só a consequência do que os amigos fizeram. Toda vez que eu ouço uma mensagem daquele texto, é referente aos amigos daquele homem. Muitas mensagens saíram referentes, não tem nem nome. Mas olha a atitude deles, se preocupando com o sofrimento alheio. Você está tão preocupado com o seu sofrimento, está tão preocupado com a sua dificuldade, que você não se preocupa com outras pessoas, que estão passando momentos até mais difíceis que você. E hoje nós temos que nos preocupar sim. Quando nós nos preocupamos com um problema alheio, quando nós nos preocupamos com as pessoas, Deus cuida de nós. Então, às vezes, você nem precisa se preocupar com o seu problema. Você não precisa nem se preocupar com a sua situação. Se você se preocupa com outro, ajuda o próximo, Deus cuida de você. É automático. Nós temos que nos preocupar. Às vezes está passando dificuldade na sua família. Irmãos, e eu percebo que as pessoas que mais ajudam, as pessoas que mais colaboram, às vezes com uma cesta básica, são aquelas que têm pouco. São aquelas que às vezes é para a sua família, tira da sua própria família, não é o que está sobrando. E é aí que Deus honra. É assim que Deus honra. Deus abençoa muito mais ainda. Então nós nos temos, eu tenho tanta experiência com Deus, a minha família, eu, pastor José Adriele, nós temos tanta experiência com Deus sobre isso. Quando nós entendemos isso, a gente não preocupa. A gente não se preocupa com o dia de amanhã. Quando iniciou essa pandemia, nós ficamos preocupados, que é natural, todo mundo fica, os pastores, as empresas, todo mundo preocupado, porque sabe que é o sustento, né, daquilo que você vive, daquilo que você trabalha, e todos ficamos preocupados. Mas, irmãos, a gente confia tanto em Deus, e a gente fica tão tranquilo, esperando no Senhor, que Ele provê tudo. Ele cuida, irmãos. Para Deus, irmãos, a gente fica limitando o poder dEle. Nós não podemos limitar o poder dEle, Ele toca em quem Ele quer.
Ele pode, às vezes você está passando um momento difícil, Ele vai tocar em alguém para te abençoar. Ele toca em um empresário, Ele toca numa empresa, Ele toca num alguém para ligar para você, para falar com você. Deus, Ele pode. Então, para que a gente tem que ficar temendo? Nós temos que ajudar o próximo, nós temos que nos preocupar mais com as pessoas. Nós temos que ser mais solidários a cada dia. Porque quando a gente faz isso, aí sim que Deus abençoa muito mais a gente. Tem até um louvor, né? Que quando a gente cuida, né, da obra de Deus, quando a gente faz a obra, Deus cuida de nós. E Ele cuida. Ele tem cuidado de nós temos que nos preocupar, deixarmos de ser egoístas, nos preocuparmos com o próximo, nos preocuparmos com as pessoas, nos preocuparmos com a obra de Deus. E Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar da tua família. Nós temos que entender isso. Nós temos que saber que nós precisamos guardar a nossa fé, exercitar a nossa fé. O Jefferson falou aqui na terça-feira sobre a casa dividida não subsistirá. Aquela casa que não concorda em nada, né? A casa pode ser uma empresa, pode ser igreja, pode ser família, né? Aquela casa que não concorda em nada, ela não vai existir mais, ela vai acabar. Agora, uma casa que guarda a fé, uma família que exercita a fé juntos, irmãos, ainda, ninguém vai parar. Não vai parar, só vai multiplicar, só vai crescer, só vai ser abençoado. É tão maravilhoso quando nós entendemos isso, quando o esposo entende isso, quando a esposa entende isso, a família entende isso, todos exercem a fé no Senhor, guardam a fé, praticam a fé. É maravilhoso isso, glória a Deus, irmão. Por que você fica aí atrapalhando a fé da sua irmã, da sua esposa? Para que você fica aí impedindo a fé dela? Ela quer exercitar a fé e você está impedindo? Ou vice-versa, às vezes o esposo quer exercitar a fé e a esposa não quer ajudar, os filhos atrapalham. Estejam unidos aí na mesma fé, num só propósito. Creiam juntos que vocês vão ver como que a família vai ser abençoada. Como a família vai ser vitoriosa. Ai, pastora, mas eu não tenho meu marido convertido. Eu não tenho meu esposo, meus filhos, é só eu na minha casa. Então exercita a tua fé, guarda a tua fé, não permita que ninguém tire essa fé de você. Não permita que os seus familiares fiquem falando para você que você não vai conseguir. Você está fazendo isso? Você acredita nisso mesmo? Você espera nisso mesmo? Olha, desculpa falar para você, mas isso aí não vai acontecer não. Não deixe que as pessoas tirem a sua fé. Acredite sim. Não, seu marido, de jeito nenhum. Às vezes até uma crente falou para você, irmã, seu marido, não, isso aí não vai se converter não, irmã, desculpa falar para você. Misericórdia, que fé é essa? Acredite sim. Acredite que o seu marido vai ser transformado, acredite que seus filhos vão ser transformados para a glória de Deus. Acredite, não perca a sua fé, não perca. Confie no Senhor, isso que Ele espera de você. Como nós falamos aqui da ansiedade, Deus fica triste, e Deus, Ele quer agir na nossa vida, mas Ele espera a fé, Ele espera que nós confiemos nele, que nós entregamos tudo a Ele, é isso que Ele espera de nós. Então não perca isso, não perca a sua fé, não deixe que as dificuldades, né, atrapalhem. Tem pessoas que estão bem só quando as coisas estão indo bem. Eu até escrevi aqui, né, muitas vezes não perdemos a fé, nós perdemos a fé porque as coisas não acontecem como esperávamos no momento que queríamos que acontecesse. Eu estava aqui antes de preparar essa mensagem, semana passada, aí eu escrevi sobre isso, que muitas vezes nós perdemos a fé porque as coisas não acontecem na hora que nós queremos, como nós queremos. E aí a gente acha que Deus já não está com a gente, Deus não ama, Deus não... Não é assim, meus queridos. Não é na nossa hora. Não é no nosso tempo. Vai acontecer sim, mas é no tempo do Senhor, é no tempo dEle que vai acontecer as coisas. Nós só temos que confiar e continuar firmes, como foi falado aqui, firmes, constantes na presença do Senhor. É assim que nós temos que permanecer, guardando a nossa fé, firme na presença dEle. Não pode passar por frustração, que já não vem na igreja mais, não ouve mais culto. Eu estava esperando, eu orei com tanta fé, eu achei que eu estava com fé e Deus não respondeu. Mesmo que você estava com muita fé, não aconteceu, não era para acontecer. Mas continue firme, continue firme.
Continue, não é qualquer coisa, não é qualquer luta não que você vai desanimar. Não é qualquer frustração que vai parar. Às vezes até mesmo na morte. Eu já falei isso aqui para vocês, que quando meu pai estava lá na UTI, entre a vida e a morte, nós tínhamos uma convicção que ele ia sair de lá. Eu tinha muita fé que ele ia sair de lá e eu acreditava nisso. Eu tinha, porque eu confiava no Deus que eu sirvo. Eu não estava limitando Deus. Eu não estava limitando o poder de Deus. Eu tinha a convicção que, por mais que os médicos falavam assim, olha, já tiramos, mudamos os medicamentos, mudamos o antibiótico, e já não tem mais antibiótico para dar, eu não sei, ele não vai conseguir, talvez essa noite ele não passe. E mesmo os médicos falando isso, eu confiava no Deus que eu sirvo, porque ele já fez isso com muitas pessoas, ele já operou milagres, e eu já presenciei isso, que Deus pode fazer. E aí nós temos essa confiança, entende? Nós temos que ter essa fé. Mesmo que diz não, tudo diz não, você tem aquela fé. Eu tinha aquela convicção. Meus irmãos, nós tínhamos a fé, minha mãe, nós tínhamos essa convicção. Mas Deus não quis assim. Deus permitiu que meu pai fosse com ele. Essa era a vontade de Deus. Mas eu não perdi a minha fé por isso, eu não me abalei, eu fiquei triste, a gente perdeu um pai. Nós ficamos abalados, não é fácil, é um sofrimento. Mas a minha fé eu não perdi em Deus, o que eu sirvo. Não é porque Deus não fez aquilo que eu queria, aquilo que eu pedi com tanta fé, que Deus não me respondeu da forma como eu queria, que eu abandonei Deus. Tem pessoas que não sabem lidar com percas. Eu conheço uma pessoa que o filho já morreu quase 15 anos, 20 anos, ela não se recuperou até hoje. Ela não sabe lidar com isso até hoje. Irmãos, nós temos que aprender a lidar com frustração. Nós temos que aprender a lidar com dias difíceis, sim. Pare de ser mimado. Aquela criança mimada. Inclusive a minha sobrinha, psicóloga, chique, a minha sobrinha, Karen, orgulho da tia. Ela é psicóloga e ela estava colocando no Face, Karen Menezes, você pode ver lá. Ela estava colocando no Face uma etapa, né, falando sobre a frustração da criança. Né, a gente falando, e ela falou exatamente sobre isso, que os pais, eles evitam a frustração dos filhos, a gente quer evitar, porque somente gente que teve tanto sofrimento da vida, foi tão difícil, a gente quer evitar, e isso é um mal que a gente causa nos filhos. Né, ela tem 3 mensagens sobre isso lá, no Face dela, procura lá para você ver, é muito legal, muito interessante, e é uma voz de uma psicóloga falando, né, então nós temos que, até isso às vezes é problema, às vezes até de infância já, porque você nunca passou por frustração, deve ser isso. O pai sempre, aí quer ser mimado diante de Deus, filho mimado, que faz birra, que quer aquela coisa na hora, que quer e dá, ai tadinho, eu passei tanto, eu não tinha isso, eu tinha vontade de ter um brinquedo, eu não tinha, meu filho tem que ter de tudo mesmo. Não faça isso não. Você vai criar um filho mimado, um filho que não vai conseguir lidar com não, com frustração. E muitas vezes nós como cristãos, nós ficamos assim. As coisas não aconteceram como a gente esperava. Nossa, Deus não me ama. Deus não está comigo. Eu estava com tanta fé, eu fiz aquela campanha lá que o pastor falou. Eu estou de jejum, eu estou em oração. E as coisas não aconteceram. Para com isso, meu irmão. Seja firme, seja constante. Com a sua família, não aconteceu do jeito que você quer. Amém. Deus está provando a sua fé para ver se você vai continuar firme ou você vai ser murmurador. Nós tivemos uma situação essa semana que muito nos entristeceu. Eu confesso, irmãos, que nós ficamos muito tristes, eu e o pastor Josué, e muitos irmãos também. Muito triste mesmo, irmãos, que nos entristeceu. O que aconteceu, eu até pedi para ele licença para eu falar sobre isso aqui, né? Autorização. O nosso irmão Fabiano, com a sua família, passou um momento terrível essa semana. E nos entristeceu muito isso. Porque a gente quer ser só abençoada, a gente quer ver os irmãos abençoados, a gente quer ver todo mundo feliz. E aí as coisas acontecem, as coisas infelizmente acontecem. A gente não quer ver ninguém doente. Quando um fica doente, a gente sofreu muito com a Patrícia, né, com os nossos irmãos, com a irmã Luzia, nós estamos sofrendo, com o nosso irmão Pedro, nós sofremos, irmãos. A gente sofre junto. Os sofrimentos dos nossos irmãos são os nossos. E a gente sofre, a gente quer ver todos os irmãos curados. Por isso que a gente ora com tanta fé aqui. E eu creio. E quando a gente ora aqui, eu estou orando com muita fé. Por isso que muitos recebem. Mas nem todos recebem. Mas aí é a vontade de Deus. É o que nós estamos falando aqui. É a hora de Deus. E eles passaram momentos difíceis essa semana. Eles foram para São Paulo levar o filho lá.
e depois eles iam para outra cidade. E na hora que eles deixaram, tiraram a roupa do filho lá para ficar com a mãe. E veio assaltantes, 3 assaltantes armados. E levaram tudo deles, levaram um carro, levaram a roupa deles que estava no carro, levaram um notebook, levaram um computador, levaram tudo, documentos, só deixaram a roupa deles de corpo. E a vida deles, glória a Deus, que é mais importante, porque a gente nunca sabe o que pode se passar na cabeça dessas pessoas. Porque a gente vê noticiários, a gente vê por pouca coisa eles atiram, né? E tiram a vida. Então, irmãos, nós ficamos tristes, sim, eles ficaram abalados também tristes. Com a situação, quem não fica? Ninguém quer perder, ainda mais como é difícil nós conquistarmos as coisas na nossa vida, né? Quando a gente conquista com honestidade, quando a gente conquista com muito trabalho, não é fácil não, irmãos, não é da noite para o dia que a gente conquista as nossas coisas. Não é difícil. E aí eles passaram por isso, não é fácil. Quem já passou sabe que não é fácil. E o que eu quero passar para vocês, o que Deus colocou no meu coração sobre isso? Porque é louvável o que eu vou falar para vocês que aconteceu. A atitude desse casal, dessa família, é louvável. Porque quando eles mandaram mensagem para o pastor, eu ouvi o áudio, né, que o Fabiano mandou para o pastor, ele em todo tempo, ele só agradecia a Deus, irmãos. Que coisa linda isso. Em todo tempo ele estava falando, pastor, nós estamos tristes, nós estamos abalados, mas nós estamos, Senhor, felizes porque Deus nos guardou, porque Deus está conosco, Deus sabe de todas as coisas, em todo tempo dizendo isso. E eu me emociono porque eu vejo Deus nisso, e é o que cabe aqui nesta palavra. É o que cabe aqui nisso que nós estamos falando. É isso que é viver pela fé. É isso que é viver na dependência de Deus. É nessas horas mesmo que nós vemos aquele que é de Deus, aquele que não é. Então, eles falando em todo o tempo, Deus, em todo o tempo, eu não vi uma hora, eles falam assim, pastor, eu não sei se eu vou servir mais a Deus. Eu não sei, pastor, porque a gente luta tanto. Eles poderiam até falar isso. A gente luta tanto, a gente trabalha tanto, pastor. Mas, por que aconteceu isso? Por que essa situação? Não sei, a gente está desanimado, pastor. Nós não vimos isso deles. A gente só ouviu isso. A gente está abalado, pastor. A gente está, né? Foi um trauma, né? Principalmente para a Cirlé, uma mulher, é mais difícil a gente lidar com isso, né? Fica abalado, é normal ficar assim. Também não é para ficar sorrindo, rindo à toa, não é isso. Mas a forma como lidar, irmãos. E você sabe de uma coisa? Vou dizer para vocês. Que é nessas horas que começa o seu testemunho. Viu, Fabiano e Cirleia? É nessas horas, você que passa um momento difícil, é nessas horas que começa o seu testemunho. Porque é o princípio do seu testemunho, é o princípio da sua bênção, é no momento de tribulação. É no momento da sua dificuldade. Vai depender muito da sua atitude de fé. Vai depender muito da sua atitude, da sua posição de fé, o seu testemunho depois. A bênção do Senhor na sua vida depois. Como eles já contaram tantos testemunhos aqui, do que Deus já fez. Eles vão continuar contando. Porque é no momento assim que nós percebemos. É no momento assim que nós entendemos como nós temos que nos posicionar. Então, meus queridos, guarde a fé junto com a sua família. Glória a Deus, você tem toda a sua família, melhor ainda. Todos a família são servos do Senhor, confia no Senhor juntos. Louvado seja Deus, que você tem a sua família toda na presença do Senhor. Exercita a fé. E como a gente exercita a fé? Ouvindo a palavra. Adquire mais fé. Passando sim momentos difíceis. Não fica preocupado em passar momento difícil. Não fica, não. Deixa vir. Não fica procurando, né? Claro, ninguém quer procurar. Mas deixa vir. Porque é nessas horas que você vai ser provado na sua fé. E é nessas horas que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver o carinho de Deus na sua casa, na sua família, o cuidado de Deus com você. Você vai perceber como Deus está com você mesmo nesse momento. Então não fica preocupado com as dificuldades, não. Não fica preocupado em passar as lutas, não. É nesse momento que a nossa fé é provada. Está com medo da pandemia, de ficar sem trabalho? Não fica, não.
Deus cuida de você. Não fica com medo de pegar vírus, não. Evita. Igual eu falei, não vai buscar pegar, né? Não vai pegar, não é para pegar. Mas se pegar, não fica preocupado. Não, Deus está contigo. Deus sabe todas as coisas. Ele cuida de você, da sua casa. Ele cuida do teu trabalho. Ele cuida de tudo. É isso que Deus espera de nós. Que nós nos humilhamos diante dele. Que nós sejamos firmes. Que nós ajudamos a cada dia o próximo sofrimento dos nossos irmãos. Nos preocupamos com o sofrimento alheio. E que nós guardamos a nossa fé. Com a nossa família. Cada dia juntos, unidos. E Deus vai fazer muito mais. E você vai testemunhar através da sua fé, através da sua posição de cristão. Então pare de ser filho mimado. Pare. Às vezes eu não sei lidar não, irmãos, sinceramente. Eu sou pastor, mas às vezes eu não sei lidar não, com muitas coisas que eu vejo cristãos. Cristão novo convertido, às vezes é uma coisa, irmão. Novo convertido está aprendendo ainda. Mas cristão já é tempo de igreja, irmãos, que não sabe lidar com um problema, que não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com dificuldades, precisa rever, irmão. Reveja isso. Reveja. Peça para Deus te ajudar nisso. Você precisa de tratamento, você precisa de cura, você precisa de ser tratado nisso. Não sabe lidar com problema, não sabe lidar com frustração. Nós temos que aprender e guardar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É bíblico. Então nós temos que agradar a Deus com a nossa fé. Quando a gente faz isso, meus queridos, quando a gente guarda a nossa fé, e está passando aquele momento difícil, mas nós estamos confiando em Deus, sem murmuração, sem reclamação, sem choro, sem ficar chorando e fazendo birra. Deus, Ele olha para o nosso coração, e Ele só fala assim, fica firme, que você vai passar por isso que eu estou contigo, e a bênção virá em dupla honra, a vitória virá sobre a sua vida. Curva a sua cabeça se você puder. Pense agora, nós vamos começar a campanha de 21 dias de jejum e oração, dia 1º. Eu quero já afirmar esse propósito com você agora. O jejum é de dupla honra. Dia 1º, nós vamos começar esse jejum. Como vai ser esse jejum? Do dia 1º ao dia 21, até a meia-noite. Do dia 21. Você vai tirar algo que você gosta. Pode ser esse jejum parcial, né? Um jejum parcial, um jejum que você vai tirar alguma coisa. Não adianta tirar o café da manhã se você não toma café da manhã, viu? Tira algo que você realmente tem dificuldade, né? De ficar sem. Para mostrar mesmo que você está mostrando para aquilo que você está mortificando o seu desejo da sua carne. Ou se você vai fazer um período, né, da manhã, das 6 da manhã, meio-dia, ou na parte da tarde. Só que o jejum tem que ser com sacrifício mesmo. É algo que vai, né, mexer aí com sua rotina. Então faça o jejum, ore, esteja em oração. Nós estamos juntos aqui. Muitas coisas têm acontecido, muitos testemunhos têm acontecido através dessas campanhas de jejum e oração aqui na nossa igreja. Então, continue entrando nas campanhas, orando. Nós vamos firmar este propósito para que Deus trabalhe na sua fé. Peça isso, para que você tenha autocontrole. Porque o jejum ajuda nisso, nas emoções, a controlar as emoções, a controlar a ansiedade. O jejum ajuda. Peça para Deus, fala para Ele. Lembra que a gente falou da humilhar-se diante de Deus? E você fala, Senhor, às vezes eu tenho sido filho mimado, eu não sei lidar com frustração. Às vezes eu sofro demais com um problema, quando vem um problema não sei lidar com os problemas. Me ajude nisso, Senhor. Fala para Ele. Aproveita essa campanha de oração e jejum, deixa Deus trabalhar aí. Aí você vai ter fé, porque Deus vai começar a trabalhar no teu coração. Você vai começar a ter experiência com Deus, você não vai se preocupar mais com nada. Você não vai se preocupar mais com o dia de amanhã, não, que você vai ter tanta experiência com Deus. Seja fiel para você ver no dízimo, na oferta. Seja fiel para você ver. Depois você me conta. Comece a ser você que não tem fé para isso. Porque para ser dizimista e ofertante tem que ter fé. Tem que ter fé. É a fé mesmo, irmãos. É fé para você dar. Como a gente ouve as pessoas lá fora, elas não entendem isso. E aí fala, mas como você vai tirar? Você está com pouco na sua casa, está até faltando às vezes um pouco de alimento, você vai levar dinheiro para a igreja, para o pastor?
As pessoas não entendem que é questão de fé. É questão de você entender o Deus que você serve, que tudo depende dEle, que tudo é dEle. E que você está investindo no reino dEle, e Ele cuida de você. E as pessoas não entendem, mas faça isso. Exercita a tua fé. Exercita a tua fé. Começa a pôr em prática. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmãos. A Bíblia. Quantas vezes a gente chega na igreja, eu já passei por isso. A gente vem na igreja num culto, e aí você está preocupado, está desanimado, está triste. Você ouve uma palavra, você sai daqui todo forte, todo animado. Não, eu vou conseguir porque eu recebi essa palavra, Deus falou comigo. Não é assim? Quantas vezes? Você que está ouvindo essa palavra agora, o Espírito Santo já está trabalhando no teu coração, você já está motivado, você já está despertando a tua fé. Então você precisa assistir culto, como nós falamos aqui, irmãos. Compartilhe o link do culto, compartilhe para as pessoas poderem ouvir sobre a fé, ouvirem a palavra para que elas possam ser impactadas pela fé. A fé venha nascer dentro delas. Leia a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê como que Deus agia. Como Deus, Ele mudou? Não. A gente lê às vezes um texto, como Deus fazia, Deus abrindo o mar, Deus fazendo um monte de milagres. Lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre os milagres de Jesus, a gente vê aquele Jesus fazendo aqueles milagres, ressuscitando mortos, e curando paralíticos, fazendo tudo. E aí a gente fala, meu Deus, o Senhor pode fazer, a fé nossa é despertada. E só não acontece muitas vezes no nosso tempo de hoje, por causa da própria incredulidade mesmo do povo. Porque Jesus não mudou. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele continua sendo Deus, e Ele vai ser sempre Deus. E os mesmos milagres que Ele fazia, Ele faz até muito mais agora. Porque Ele falou que Ele faria muito mais. Então nós entendemos, irmãos, que a nossa fé depende da nossa fé. E a fé ainda em família, a fé junto, no mesmo propósito, todos falando na mesma língua, como foi pregado aqui com Jefferson. Ninguém pode, um fala uma coisa, outro fala, um quer jejuar, ele até falou sobre isso, um quer jejuar, outro não quer, um quer orar, outro não quer. Não, estejam todos em propósito de oração juntos, vocês vão ver como vai ser diferente. Façam campanha, não precisa esperar pelo pastor, pela igreja não. Faça a campanha aí, você, na sua casa, na sua família. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença agora, Pai. E agradecemos ao Senhor por esta palavra. Senhor, trabalha na nossa fé. Renova a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada um agora. Cada um que está ouvindo esta palavra, Pai. Cada servo, serva do Senhor que está recebendo esta palavra. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai. Venha fortalecer e renovar esta fé. Renova, Senhor, renova. Porque cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, renova a fé, Senhor. Renova a fé, Espírito Santo, de cada um agora. Trabalha neste coração que possamos saber, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor cuida da nossa família, que o Senhor cuida do amanhã. Que o Senhor tem, ó Pai, o controle de todas as coisas. Nos ajude na nossa fé, Pai. Renova, Pai. Ajude este que está firmando propósito de jejum e oração. Nós firmamos agora, Senhor, este compromisso com o Senhor, dessa campanha de 21 dias, de oração e jejum, Pai. Nos ajude, Pai, principalmente na nossa fé, que possamos ter experiência com o Senhor, Pai, para que a nossa fé seja renovada, seja transformada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada e vai trabalhando, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vai louvando o Senhor com este louvor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Cada dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, em nome de Jesus nós cremos, Pai, que nós vamos plantar, que mesmo não está sendo, Senhor, na nossa hora, no nosso tempo, mas nós vamos continuar crendo que vai chegar a nossa vez, vai chegar a nossa hora de colhermos, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que o Senhor está renovando a fé de todos agora, e essa pessoa vai viver milagres, essa família vai viver o extraordinário do Senhor, Pai. Esta família vai viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, às vezes não é o momento agora, às vezes estão passando dificuldades agora, mas vai chegar o dia, Senhor. Vai chegar a hora da bênção nesta família. Vai chegar porque nós cremos e profetizamos. Em nome de Jesus nós declaramos a vitória, Pai. Nós declaramos, Senhor, em nome do Teu Filho, Pai, a bênção do Senhor nesta casa, nesta família. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, glorificar o nome dEle. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus é bom o tempo todo. Com Ele, irmãos, nós não temos que temer o amanhã. Nós não temos que temer as adversidades. Com Deus conosco, tudo vai bem. Amém? Deixa Deus no teu barco. Deixa Deus na tua casa. Deixa Deus dirigir a sua vida cada dia, a sua família. Entregue tudo para Ele, as suas preocupações. Confia nele, Ele vai fazer tudo. Amém? Ele vai fazer tudo. Confia nele, Ele tudo fará. Ele vai fazer, Ele vai cuidar de você, vai cuidar das suas finanças, vai cuidar da sua empresa, vai cuidar de tudo. Amém? Creia. Deus é contigo. E Deus abençoe. Um beijo no teu coração. Fique na paz.